Vou passar a palavra aqui para o irmão Max. O irmão Max já dispensa a apresentação, né, irmãos? Todo mundo sabe, né, que é um grande homem, está lá da igreja do Santo Inês, né? Também ancião, né? Ancião? Várias viagens. Mas você já conhece ele e o púlpito está em boas mãos. Tá? Agradeço o convite, irmão Wesley, tá? A oportunidade. Deus abençoe a todos, tá? Um ótimo sábado na paz de Jesus, amém? Glória a Deus. Antes de abrir a palavra, eu convido, se você quiser conhecer mais sobre fé e ciência, tá? Estamos tendo um clube de leitura, Clube do Livro, tá? Com as nossas iniciativas aí da Sociedade Criacionista Brasileira, lembrando que aqui no Vale do Paraíba nós temos a representação por meio do núcleo do Vale do Paraíba, da Sociedade Criacionista Brasileira, tá? O NUVAP. Em outubro, nós teremos ali o quarto simpósio. Vai vir o filho do Dr. Naor Neves. Ele conhece bastante genética, estará conosco. Mais para frente eu passo mais informações, passo para os demais irmãos aqui que conheço da igreja. E você quer saber mais sobre fé e ciência, tirar suas dúvidas, tá? Aqui, nosso Instagram ali, o Projeto Fé Racional. Aqui sobre o livro que nós estamos estudando agora, tá? A História da Vida, do autor Michelson Borges. E ali, mais um contato para você, tá? Você quer fazer um curso gratuito também, online, sobre fé e ciência, introdução ao criacionismo, entender o que é isso, o que é essa cosmovisão? Então, você pode acessar ali, por exemplo, pelo site da SCB, é um curso gratuito. Mas pode enviar suas dúvidas aí para nós também, tá? Lembre-se, você não precisa ter um mestrado, doutorado para você fazer parte e nos ajudar, tá? Sinta-se à vontade, tranquilo, a mensagem da criança até o adulto, porque o evangelho tem que ser acessível a todos. E nesse projeto aqui, Fé Racional, uma das nossas missões é descomplicar sobre fé e ciência, tá? Então, se por acaso você ficou traumatizado com outra palestra aí que viu na vida, não se preocupe, tá? Espero que a gente possa aí mostrar de forma didática para você vários pontos sobre o criacionismo. Tem a ver com as mensagens angélicas? Tem muito a ver, tá? Adorar é aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Deus como Criador é uma mensagem que faz parte, sim, do contexto das mensagens angélicas. Bem, vamos lá então? Preparados? Vou acionar aqui. Nós já vamos abrir a palavra, mas antes o título aqui, ó. Preparados para o culto ou para a eternidade? Então eu peço para você que o seu coração agora não tenha nenhum obstáculo, que você possa estar concentrado na palavra, o que será explanado, tá? E lembre-se que o Espírito Santo pode sempre nos surpreender, tá? Só mais uma oração. Glorioso Pai, que ao abrir a sua palavra, nossos corações sejam abertos. Que seu Santo Espírito seja o nosso maior professor hoje e sempre. Lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá? Deixa aberto sua Bíblia lá em João, capítulo 16. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Vamos começar aqui com os versos 7 a 11. João, capítulo 16, começar dos versos 7 a 11. A Trindade, ou a divindade, como é apresentada no Espírito da Profecia, ela foi sendo revelada ao longo da história para o ser humano. Você sabia que para os anjos ela também foi sendo revelada aos poucos? Quando nós falamos primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade ou da divindade, nós não estamos falando de uma hierarquia de poder, não estamos falando nisso. Mas é por dois principais motivos: ordem de citação e também ordem de revelação. O Pai, o primeiro sendo revelado, o Filho, o segundo sendo revelado, e o Espírito Santo, o terceiro sendo revelado. Se você já leu História da Redenção, o Pai é revelado primeiro, depois o Filho
Infelizmente, Satanás, ele acaba ficando orgulhoso com sua posição, não considera que o filho seja igual a Deus, daí começa sua rebelião lá no céu. Mais para frente, a apresentação do Espírito Santo, sim. Então, a divindade, ela também vai sendo revelada ao ser humano. Primeiro pai, é claro que Adão e Eva já tiveram contato com o filho, sim, tá? Mas o ser humano caído, infelizmente, não teve o mesmo acesso que teria Adão e Eva. Então, nós temos ali uma reapresentação. Pai, a promessa do Messias, o Filho, e então o Espírito Santo, cada vez mais sendo anunciado. E aqui Jesus, por exemplo, nesse capítulo, falando da vinda do Espírito Santo. Vamos lá, ó. João, capítulo 16, versículo 7, a partir dele. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ó, com letra maiúscula, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E se formos aprofundando cada vez mais, nos convence do pecado, então o Espírito Santo nos convence da nossa condição e que precisamos de um Salvador. Precisamos ser salvos. Precisamos reconhecer que nós carecemos da graça, da justiça de Cristo. Nos convence do juízo. Esse mundo, todas as criaturas passam por um juízo. Mas o juiz que está à frente de tudo isso é um juiz justo. E ele nos oferece a sua justiça. Então, o Espírito Santo, ele nos aponta também para a justiça de Cristo. Já imaginou você entrar numa guerra e você não ter noção do que está ocorrendo, dos perigos, para onde você deve avançar e marchar, quem é o seu general, pelo que você está batalhando? Já imaginou você ir para uma guerra sem saber o que está acontecendo de fato e ainda cego e desarmado? Por incrível que pareça, há pessoas que estão no meio dessa guerra e não estão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer atuar em nós. Ele não quer apenas pairar como pairava ali no começo de Gênesis da criação. Ele quer estar dentro de nós, nos nossos pensamentos, nossa fala, nosso olhar, em tudo que contemplamos, em tudo que fizermos e por onde andarmos, que o Espírito Santo esteja conosco, nos acompanhando, nos instruindo, nos aconselhando. E é claro, ele também nos consola e conforta, mesmo em meio às mais duras batalhas. O Espírito Santo quer habitar em nós, porque a Bíblia já fala que nós também devemos ser como o templo do Espírito Santo. Esse templo não pode ficar vazio. Tome cuidado com ideias, filosofias, teorias, doutrinas falsas que falam que você deve ficar vazio. Uma coisa é você se esvaziar, mas para que seja preenchido. E preenchido do Espírito. Amém? Você não pode ficar simplesmente vazio. Você se esvazia, mas que seja preenchido. Da mesma forma que, se no seu coração, na sua mente, está cheio de entulho, coisa que não presta, teia de aranha, ódio, rancor, amargura, fofoca, o que quer que seja, como o Espírito Santo vai atuar se o caminho está obstruído? As pessoas aqui que conhecem sobre música, se o instrumento de sopro estiver ali com obstáculos no seu canal ali de movimentação do ar, como o instrumento vai ter o devido som? Você talvez só não foi ainda mais usado por Deus porque alguma coisa está bloqueando a ação do Espírito Santo na sua vida. Pense muito bem nisso. É claro que esse sermão também é para mim, com certeza. Todos os dias, Deus nos convida
ao encontro verdadeiro com Ele. E o cristão da semana passada não pode ser o cristão de hoje. Então, o Espírito Santo, ele é muito mais do que um poder, é o próprio Deus habitando em nós. Amém? E com isso, várias parábolas, mensagens, ensinamentos vão sendo mostrados sobre a nossa necessidade e o quão precisamos do Espírito Santo. Essa imagem lembra para você alguma coisa? Alguma parábola? A parábola das 10 virgens, ok? Vamos ler aqui, ó, lá em Mateus capítulo 25. É para você acompanhar comigo. Vamos lê-la, então tirar aqui algumas lições e a conexão com o título, tá? Lembrando o título, Preparados para o culto ou para a eternidade? Vamos entender melhor sobre isso. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 1 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, tá? Imprudentes. E as outras 5, prudentes, responsáveis. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. E lá nos versos 6 e 7. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Mas o que aconteceu demais? As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Nós já vamos aqui para esse verso, esse trecho, mas antes. O casamento ali, oriental, aqui mais específico com o povo judaico, o povo judeu, ele é bem diferente do nosso aqui do Ocidente. Ou pelo menos era ali na antiguidade. E o casamento ali para os judeus, de acordo com fontes ali históricas, nós temos em 3 períodos, 3 momentos o casamento, tá? Em 3 fases. Primeira fase, a promessa entre as famílias do casamento. O acordo, a promessa entre, por exemplo, os pais dos noivos. Nem sempre havia a preferência do noivo e da noiva. Havia momentos que sim, havia momentos que não. O casamento, ele envolvia muita coisa. Nós estamos chegando num período que eu e você precisaremos votar para vereador e prefeito, não é? Os casamentos, eles tinham algo semelhante que muita coisa estava em jogo ali. Seja a reputação da família, os bens, os acordos que são feitos, uma família queria se juntar com a outra, o que iria acarretar em tudo isso? Imagine uma família que tinha um nome manchado. Alguém não queria se juntar com essa família. Então, o casamento, ele aumentava muita coisa ali. Aumentava as posses, as relações, o clã, a tribo. Um casamento envolvia muita coisa. Um casamento não era para ser feito de qualquer forma. Será que hoje há pessoas que fazem um casamento de qualquer forma? E aí, o que você acha? Bem, e esse casamento, então, na primeira fase do acordo e do compromisso, ali ninguém estava sabendo, mas depois, na segunda fase, havia um compromisso e declaração de forma pública. E nesse compromisso e declaração de forma pública, aí sim,
Depois que os pais e os noivos já cientes, todos acertaram, aí era declarado ao público, ao povo, e aí ocorriam declarações, outras declarações, elogios, troca de presentes. Então nós entramos agora no período de noivado, tá? Tem o acordo, depois essa declaração pública, aí entra o período de noivado, podendo durar ali em torno de um ano, chegava até um ano, por exemplo. E daí, para ter realmente ali a união por meio do casamento, aí nós teremos então a terceira fase. E essa terceira fase, tá? O período, a celebração nupcial. Então, o que nós estamos falando aqui da parábola das 10 virgens, tá? Olha só o que está acontecendo. Na parábola das 10 virgens, deixa eu voltar, só voltar ali a imagem para você, tá? Aqui o período do noivado está se encerrando e agora nós temos o momento da celebração nupcial. Esse aqui é o contexto. Mas qual era esse momento? O que ocorria? O noivo, juntamente ali com os pais, ia preparar um lugar. Não sabia ao certo quanto tempo isso iria durar. E daí, anunciava um dia do casamento, o dia da celebração nupcial. Só que esse dia da celebração nupcial, o horário era indefinido para os convidados. Os convidados precisariam estar atentos. A noiva, com as suas, o que poderíamos comparar hoje às damas de honra, tá? Perdão, as madrinhas. Aqui por meio das 10 virgens, representando essas madrinhas, elas eram encarregadas aqui. É claro que outras pessoas também ajudavam, mas elas principalmente representando quem iria guiar, ajudar, iluminar o caminho, orientar, junto com a comitiva ali do noivo, para que fosse até o local de celebração, junto com a comitiva ali dos noivos. Essas damas, essas virgens, elas precisavam estar preparadas. E você que tantas vezes ouviu falar sobre azeite na Bíblia, por que o azeite ele é tão falado? Azeite de oliva, o óleo de oliva. Na antiguidade, o azeite ele servia tanto para a área medicinal, para a culinária, para a unção de reis e sacerdotes, ali para a confecção de roupas, ali ajudando em determinados pontos, na impermeabilização. O azeite ele tinha muitas funções. E é claro também aqui como combustível para as lamparinas. E aqui nesta parábola então nós vemos que o dia então, iniciando a celebração nupcial, o noivo não falaria o horário. O dia sim, o horário não. Então todos precisavam estar atentos. Mas estar atento com os olhos não era suficiente. Precisava ter algo a mais. Então, o azeite como combustível para as lamparinas era essencial. Nós vemos aqui então na história 10 virgens, só 5 ali foram prudentes, as outras 5 não. 5 não tinham azeite reserva, as outras tinham. Há um momento na história dessa parábola em que todas dormem. Todas dormem. Lembrando de uma coisa, não podemos utilizar uma parábola unicamente como doutrina, mas entender quais ensinamentos, o que a parábola está ressaltando para nós. Essa parábola, ela está focando principalmente na questão da vigilância e preparação. Vigilância, preparação. Irmão, tem mais ensinamentos, com certeza.
mas esses dois aqui que estou enfatizando: vigilância e preparação. Elas tinham uma responsabilidade muito grande. Quando você vai agora, sim, para João, capítulo 14, versículos 1 a 4. Logo atrás do que nós lemos, muito famoso o texto, não é? Diz aqui, João capítulo 14, versículos 1 a 4. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Como você pode ficar tranquilo, aliviado, consolado, confortado? Só se você souber quem é o seu Deus, com quem você está se relacionando, se houver algum compromisso, né? Como houve um compromisso entre os noivos e os pais dos noivos, no contexto daquele casamento, eles poderiam ficar tranquilos que, se houve declaração pública, foi firmado o noivado, então o casamento ocorreria. Não se turbe o vosso coração. O casamento ocorrerá sim. Não se turbe o vosso coração. No 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E assim como o noivo, junto ali com os pais, naquele contexto, foi preparar o lugar. Para que, quando tudo estivesse pronto, quando fosse o tempo certo, ele voltasse para buscar a noiva. Lembrando que, é claro, tá? Quando a gente fala de noiva na Bíblia, nós temos várias camadas sobre esse estudo, tá? Temos várias camadas. Podemos estar falando ali da Nova Jerusalém, lembrando que a igreja estará onde quando a Nova Jerusalém descer? A igreja estará onde quando a Nova Jerusalém descer? Estará dentro, não é? Então, isso, quando a gente fala sobre a noiva e a Nova Jerusalém, esse estudo tem muitas camadas. Mas eu não vou abordar agora, senão vai ser outra pregação, tá? Mas ao que fica o convite aí, para o estudo. Então, o Senhor volta, comparado à volta de Cristo, o Senhor resgata seu povo, mas o que mais tem aqui? No 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para que seja realmente uma família, que haja uma união. Você não sabe o dia e a hora da volta de Cristo. Assim como naquele momento, por mais que o dia até do casamento fosse falado, mas o horário era indefinido, todo mundo precisava estar atento, vigilante. Eu e você, como as 10 virgens, mais especificamente como as 5 prudentes, precisamos estar vigilantes e preparados. Não adianta uma preparação se não houver vigilância. Não adianta vigilância se não houver preparação. Tem que ser o conjunto, tem que ser combinado. E você percebeu no versículo 4 que diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Se você não tiver o que te ilumine nesse caminho, você ficará perdido em trevas nesse mundo. Mas o que vai nos iluminar? Assim, fazendo analogia com o azeite representa então o que está nos iluminando? O Espírito Santo. Irmãos, e como o Espírito Santo precisa ser o combustível de nossas vidas. Assim como aquelas lamparinas, as lâmpadas, precisavam ter o azeite em todo momento, o cristão precisa ter o azeite, o Espírito Santo em todo momento. E como o azeite servia tanto de forma medicinal, para culinária, para cerimônias, para ajudar a iluminar, o Espírito Santo, ele tem que preencher todas as áreas da nossa vida. Você está na faculdade? Que o Espírito Santo esteja com você. Você está no seu trabalho?
que o Espírito Santo esteja com você. Você está no trânsito, que o Espírito Santo esteja com você. No trânsito também, né? Trânsito tem que ser, né? Principalmente, né? Você tem que estar com o Espírito Santo a todo momento. Lembrando que, precisamos enfatizar que não somos nós que usamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa. Se nós permitirmos, é claro. E cada vez que Ele nos usa, nós estamos sendo um canal de comunicação entre o céu e a terra. Mas se você prestar bem atenção aqui, ó, nesse título que eu vou enfatizar ainda mais agora. Mas espera aí. Preparados para o culto ou para a eternidade? É possível eu estar só em alguns momentos com o Espírito Santo? A Bíblia e a história apontam que há momentos que pessoas tiveram o Espírito Santo e depois não tiveram mais. E essa parábola é uma forma de ilustrar isso, que esse casamento da parábola era no contexto judaico. Pessoas que deveriam conhecer as profecias, deveriam ter um temor a Deus, sabiam da importância da vigilância e da preparação. Mas 5 dessas virgens não se prepararam devidamente. E até ampliado que, na verdade, todas aqui falharam em algum momento. Porque todas dormiram. A igreja de Deus, por mais que seja falha em determinados momentos, a igreja de Deus, por mais que tenha errado em determinados momentos, por mais que a igreja de Deus tenha vacilado em determinados momentos, tenha dormido em determinados momentos, talvez tenha sido até negligente em determinados pontos, mas a igreja de Deus, ela triunfará. Amém? Quem garante isso é o nosso Senhor, amém? Mesmo que você veja toda uma guerra, tantas batalhas, o Espírito Santo continuará te guiando, lhe guiando. Mas pense o seguinte: se o Espírito Santo quer estar conosco constantemente, preenchendo nossos corações, nossas vidas, em tudo que pensarmos, olharmos, falarmos, tocarmos e por onde nós andarmos, faz sentido eu vir aqui pregar só porque eu estava numa escala? Não. O objetivo é muito maior do que isso. É uma responsabilidade de anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. E apresentar que o Espírito Santo, ele faz essa obra em nossos corações, mas precisamos nos arrepender, pedir perdão pelos nossos pecados, permitir que a maravilhosa graça, não uma barata graça, mas uma preciosa graça, ela inunde nossos corações e nos transforme. Somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, pela graça mediante a fé, mas a graça de Deus é transformadora, vai refletir em boas obras. E se você estiver refletindo em boas obras, um testemunho verdadeiro e coerente com a palavra, você vai saber que o Espírito Santo está atuando no seu coração. Eu não posso pregar só porque estou numa escala. Não posso louvar só porque estou numa escala. Eu não posso cuidar das crianças, dos jovens, dos adultos, só porque estou numa escala. Precisa ser algo muito mais profundo. Um senso de missão. Se você já ouviu falar dos 12 chamados da cruz, Deus nos chama para a salvação. Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama para a salvação. E quando nós somos salvos, Ele agora nos chama para a missão. Porque somos tirados das trevas, chamados para a sua maravilhosa luz, para que agora anunciemos as boas novas, amém? Por onde você passa,
mesmo que até seja por meio do seu silêncio, o seu comportamento, você é uma Bíblia? Você é uma Bíblia aberta às pessoas? Não estou falando, irmãos, que isso seja fácil do dia para a noite. A santificação é a obra de uma vida. Todos nós temos uma batalha, todos nós temos algo em nossos corações e mentes, nossos hábitos, que precisam ser transformados. Talvez alguém pense, irmão, não é a família que eu gostaria, não está como eu gostaria. Mas você está dando o primeiro passo para a mudança? Está permitindo que o Espírito Santo comece? Aquele que começou a boa obra, há de concluí-la, há de terminá-la. Mas você não pode colocar bloqueios para essa obra. Se a sua família está em trevas, convide o Espírito Santo para iluminar, que haja luz. Você sabe por que ou para que está se preparando? Eu vou citar uma parábola aqui. Veja se você se enquadra ou não nela. 3 trabalhadores no campo. Cada trabalhador com a função. Um trabalhador cava o buraco, o outro coloca a semente e o outro tapa o buraco. Um trabalhador cava, o outro coloca a semente e o outro tapa o buraco. Todos os dias assim, todos os dias. Até que em determinado dia, um deles falta. Um dialoga com o outro, e aí, o que nós faremos? Mas um fala, ó, não estou nem aí, eu vou continuar fazendo isso aqui. E sabe como foi o dia deles? Um cavava o buraco e outro tapava o buraco. Um cavava o buraco e o outro tapava o buraco. Virou um serviço sem propósito. Se você está fazendo algo de maneira mecânica até hoje, sem propósito, você não está se preparando, você não está em vigilância, não está entendendo o objetivo do reino. E nesse caminho, há outros irmãos e irmãs, os quais precisamos cooperar e não competir, para que chegamos juntos aos céus. Amém? Todas as virgens tiveram azeite. Todas elas foram usadas por Deus. Todas em algum momento cantaram, cuidaram das crianças, dos jovens, pregaram, oraram. Mas relacionamento com Deus é algo que o quanto falta hoje. Como precisamos de mais virgens prudentes hoje, que não estão preparadas apenas para o culto na igreja. Virgens prudentes, que estão se preparando para a eternidade. Querem ter o Espírito Santo constantemente, não apenas nos momentos de culto, que o culto é importante como expressão de adoração ofertada a Deus. Mas, se o seu culto foi aqui, e você sai daqui do sermão com o coração duro, com o coração cheio de ódio, rancor, condenando esse e aquele, acabou o azeite. E você pode estar em falta. Cuidado, não deixe que isso aconteça, ainda há tempo, ainda há esperança para todos nós, amém? Nem todos receberão a chuva serôdia. Em Testemunhos Seletos está escrito, foi mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas apenas esperar que sobre eles venha o refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Você não pode simplesmente esperar que uma transformação mágica ocorra. Você precisa, por meio sim do seu esforço humano, aliado ao poder divino, permitir que o Espírito Santo transforme, faça as mudanças necessárias. E ali, a chuva temporã, esse batismo diário que nós temos buscando o Espírito Santo constantemente, produz conversão.
A chuva serôdia, a qual clamamos, precisamos nos preparar para ela, desenvolve um caráter semelhante ao de Cristo. E ali fala, em nenhum momento de nossa experiência podemos nós dispensar assistência daquilo que nos habilita a fazer justamente o começo. As bênçãos recebidas sob a chuva temporã são-nos necessárias até o fim, a sua devoção, sua vida diária com Deus. O Espírito Santo todos os dias habitando o coração e transformando. Ao irmos ao Senhor em busca do Espírito Santo, este operará em nós mansidão e humildade, bem como consciente confiança de que Deus nos concederá e a aperfeiçoadora chuva serôdia. Testemunhos para ministros. Novamente, todas as virgens tiveram azeite. Precisamos estar nos preparando não apenas para o culto, mas para toda a eternidade. Todo momento preparados. Não posso ter Deus no bolso, tirá-lo quando eu quiser. Preciso caminhar com Ele, assim como Enoque caminhou com Deus. E nas cenas dos momentos finais do grande conflito, eu peço a você que preste muita atenção no que eu vou ler. Chegará um momento que toda a humanidade estará frente a frente, toda a humanidade, tanto salvos quanto perdidos, crentes e ímpios, todos estarão face a face ali, vendo a face de Deus, incluindo até os próprios anjos. Em um momento que todos estão face a face, nas cenas finais do grande conflito, olha só. Os ímpios veem aquilo que perderam por sua rebelião. Exclama o pecador perdido. Tudo isso poderia ser meu. Por que fui tão cego? Troquei paz, felicidade e honra por miséria, desgraça e desespero. Todos veem que Deus é justo ao excluí-los do céu. Ali os ímpios. Por meio de sua vida declararam. Por meio de sua vida declararam. Não queremos que este homem seja nosso rei. Atônitos, os ímpios assistem à coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina que desprezaram. Testemunham o irromper de adoração dos salvos. E à medida que os sons da melodia chegam às multidões que estão fora da cidade, todos exclamam, olha só essa parte, todos exclamam, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Prostrados com o rosto em terra, adoram o príncipe da vida. Satanás parece paralisado. Ele reconhece que sua rebelião voluntária o tornou inapto para o céu. Exercitou os seus poderes para guerrear contra Deus. A pureza e a harmonia do céu seria uma suprema tortura para ele. E olha só essa parte. O inimigo se prostra. Ele se prostra, se ajoelha e admite a justiça de sua sentença. Cada pergunta sobre a verdade e o erro no longo conflito está agora completamente respondida. O universo inteiro viu as consequências da rejeição à lei de Deus. Por toda a eternidade, a história do pecado servirá de testemunha de que a felicidade de todos os seres que o Senhor criou depende da existência de sua lei. O universo inteiro, tanto os leais quanto os rebeldes, em uma voz declarará: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E aquilo que muitas vezes foi dito e que tem até em músicas, isso aqui não é apenas poético, isso aqui é profecia. Isso aqui é profecia. Irmão, que profecia é? Abra sua Bíblia em Isaías 45, versículo 23. Se você sempre cantou e ouviu falar sobre isso, e não percebeu que era uma profecia bíblica, Isaías capítulo 45, versículo 23. Diz assim: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás.
diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. E lá em Romanos, nas cartas de Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 11. Ó, no Antigo e no Novo Testamento, hein? No Antigo e no Novo Testamento. Romanos capítulo 14, versículo 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Amém? Todos nós estaremos nesse dia. Todos nós, tanto salvos quanto perdidos, seres humanos e anjos, e até o próprio Satanás, todos nós dobraremos nossos joelhos e reconheceremos que Deus é amor, Deus é justo, que a rebelião não valia a pena. E nesses momentos, o Espírito Santo, ele fará uma ação final, a última ação do Espírito Santo no ímpio, no rebelde, iluminando a mente e o coração dele, não para que haja uma conversão, porque ele já tomou a decisão, mas para que ninguém desça à sepultura com dúvidas, mesmo tendo se rebelado. Ficará claro para todo o universo que Deus é amor, que Deus é justo. Amém? Mas, irmão, assim como o próprio Satanás se ajoelhará, é possível então eu estar de joelhos dobrados e ainda assim não estar convertido? Nós conversamos agora há pouco que é possível eu pregar, orar, cantar, cuidar da igreja, fazer todo tipo de missão e ainda assim não ter uma vida convertida e devota a Deus. Querendo utilizar o azeite e o Espírito Santo só dos momentos que eu quero. Deus não quer apenas pessoas convencidas, mas pessoas convertidas. Então eu peço que, se nesta manhã aqui, você veio adorar a Deus, se for em espírito e em verdade, você faz parte das virgens prudentes. Se você busca uma vida de relacionamento profundo, você faz parte das virgens prudentes. Agora, se você se preparou só para o culto e não para a eternidade, então você está do lado das virgens imprudentes. Que estejamos do lado daqueles que vão se ajoelhar, mas que estão salvos, que estarão com o Espírito Santo para todo o sempre, que estarão com essa luz para todo o sempre, estarão com Deus para sempre. E lembre-se, cada encontro que nós temos nessa terra pode ser também uma despedida para a eternidade. Então, se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Hoje pode ser o início de uma nova vida. Assim como Deus surpreendeu a mulher samaritana, que não esperava encontrar ninguém, encontra alguém. Encontrou um homem ali, em contato com ela, já foi outra surpresa. Esse homem falou com ela, mais uma surpresa. Era judeu, no contexto ali, outra surpresa. Pediu algo a ela, outra surpresa. Tinha conhecimento de algo muito profundo, e até da vida dela, outra surpresa. E no final, ele revela a maior de todas. Frente a frente, face a face com ela.
tão rejeitada, tantas feridas. A 7ª surpresa. Quem fala contigo é o Messias. O próprio Messias falando com ela. Se você acha que é só um sábado, saiba que o Espírito Santo pode surpreender. Mas esteja vigilante, esteja preparado. E Deus vai te surpreender. Amém?